As pessoas que se predispõem a escrever livros acabam enfrentando muitos desafios, principalmente no começo. Tem os escritores que são independentes, tem os escritores que vão buscando aí outras alternativas, outras opções, como editoras, podem fazer contratos, buscam formas, né, de fazer o seu livro se tornar uma realidade, ou de fazer com que esse livro seja um legado, né, da existência de tudo aquilo que ele escreveu, ou que os escritores estão escrevendo no dia a dia. Então, tem os que escrevem poesias, os que preferem literatura infanto-juvenil, às vezes romance para adulto, mas independente de qual seja o seu desejo, a nossa conversa é com Luciana Aquino Capelo Coelho, sobre a delícia que é escrever, e vamos falar do lançamento recente do livro dela, A Lenda da Menina Má. Luciana, quais são os diferenciais desse segundo livro seu nessa área, né, voltada aí para o público infanto-juvenil, da Lenda da Menina Má? Oi, Edmilson, tudo bom? Um prazer falar com seus telespectadores aí no Instagram, no YouTube, né, do Multileitura, um canal muito importante para nós, escritores, né, de todo o país. Com certeza, e temos também o pessoal que está ouvindo pelo podcast. Seus ouvintes também. Esse livro é mais um conto fantástico, né? Eu sou fã dos contos fantásticos, eu acho que as lendas trazem uma moral de história, né? Não só para as crianças e adolescentes, né? É um livro para o público infanto-juvenil, mas também para os adultos, né? E falar da maldade humana é uma coisa muito difícil, principalmente para as nossas crianças e adolescentes que passam por isso, né? Nós passamos por isso. Todos nós, como seres humanos, estamos, né, nesse limiar entre o bem e o mal, né? Entre ser bom e mal, né, em fazer as coisas certas ou erradas. E essas coisas têm a ver muito a ver com falsidades e julgamentos, né, que a gente passa pela vida, né, e os ensinamentos, né, a família, a base. Então, esse livro, ele foi pensado e escrito num momento de muita angústia como ser humano. Mas eu pensando nesses adolescentes, nessas crianças tão bombardeados hoje em dia pela internet, né, por esses meios de comunicação que apontam, né, o que é certo, o que é bonito, o que é feio, né, e eles ficam um pouco perdidos. Então, eu transformei numa história, num conto de fadas, esse questionamento, né? Será que existe uma menina má dentro de cada um de nós, um menino mau dentro de cada um de nós? Será que existe o bem e o mal? Por que nós nos decepcionamos, às vezes, com nós mesmos? Né? E aonde encontrar uma solução para isso? Né? No caso, esse livro foi um livro muito pensado, ele foi todo desenhado e ilustrado por uma pernambucana que captou a alma da menina má, né? Essa é a minha menina má. Mas foi um encontro, assim, para fazer um livro hoje no Brasil é uma coisa muito complexa, principalmente os livros infantos juvenis, né? É um livro muito caro, né? É um livro que fica caro, não só para uma editora, né, fazer sozinho, bancar e ver o retorno disso, mas também para nós, escritores, que estamos começando, né? No meu caso, eu tenho 5 livros publicados, né? Meu primeiro livro foi publicado em 2011, e de lá para cá, esse é o meu 5º livro e segundo livro infanto, para o público infanto-juvenil. Eu quero até aproveitar você falar que é o segundo, para exatamente fazer já um nexo com os dois. Os escritores, de uma forma geral, Luciano, dizem que escrever para o público infanto-juvenil é sempre desafiador. Muitos escritores que escrevem romances para adulto nem se atrevem, vários já me disseram isso, escrever para crianças porque tem medo, acham, tem receio, enfim, cada um tem um tipo de objeção aí, e você está no segundo, né? Teve alguma dificuldade, ou você teve algum receio quando você escreveu o primeiro, e aí aproveita para falar para a gente do primeiro,
E para esse, você aproveitou para eliminar alguma coisa, ou algum problema que você acha que teve no primeiro, algum receio, alguma coisa que foi um objeto de, talvez, né, de rejeição do primeiro livro, e no segundo você já aproveitou para fazer todas essas limpezas do projeto? Então, vamos lá. O primeiro livro, o título dele é A Rainha Zu e Seu Reino Atrapalhado. Uma rainha zureta, né? Uma mãe, uma matriarca, uma rainha zureta e seu reino atrapalhado, porque eu vou muito na questão da história, mesmo sendo para criança e início de adolescência, eu vou muito na questão da peste negra, da higiene e tudo nesse livro. Mas esse livro, ele tem um diferencial. Por que eu resolvi escrever para criança ou para adolescente? Porque meu filho me pediu. Eu tenho um filho hoje com 21 anos, o Bernardo, e ele, na época, eu já tinha escrito 2 livros para adulto. Ele falou assim: mãe, por que você não escreve uma história para mim? Eu queria que você escrevesse para mim uma história para criança. Ele tinha 8 anos na época. E aí eu peguei e falei: ai, meu Deus, mas eu não sei escrever, meu filho, para criança. O que eu vou escrever e tudo? E esse livro nasceu no quarto dele, no computador dele, e eu escrevi em um dia. E ele é o príncipe da minha história, né? Ele entrou como personagem desse primeiro livro, dessa história. E ele ficou muito orgulhoso, né? No dia do lançamento, ele se vestiu de príncipe, príncipe Bernardo, e ficou muito orgulhoso, né, da mãe ter acatado, né, esse pedido e ter aflorado em mim esse gosto pelo conto fantástico, que eu sempre gostei de ler muito, né, os contos fantásticos, mas é uma coisa muito difícil de se escrever, porque tem que ter início, meio e fim, tem que ter uma coesão, e você tem que agarrar a criançada, a adolescentes agora, né, que nem gostam muito de ler, né, que a gente sabe disso, que está sendo uma lamúria para os pais, né, esses meninos pegarem algum livro para ler, e personagens que sejam interessantes, né, histórias que sejam interessantes, né, que busquem questionamentos, mas que não seja uma história chata, né? Então, a gente sabe de muitos livros aí, por exemplo, hoje em dia, falar de contos fantásticos ou de contos de fadas, não é um texto que agrada a todos hoje, né? Principalmente os adolescentes, né? Então, a gente já teve a Branca de Neve, né? Todos esses contos dos irmãos Grimm, então, é muito interessante, mas nos dias de hoje é muito complexo você escrever um conto, né? Um conto de fadas, um conto fantástico, inovador, né? A Lenda da Menina Má veio, eu acho, dessa esperança de conquistar novos leitores, né? E eu tive, graças a Deus, independente de eu não ter um contrato direto com a editora, né, de eu ter corrido atrás para a edição dos meus livros, porque eu resolvi fazer meus livros por demanda, eu já vendi mais de 1.500 livros, né, no total. E isso, para mim, como escritora, né, ainda, não é que não seja pouco conhecida, mas a gente sabe que nacionalmente a gente tem grandes escritores e grandes editores que trabalham, às vezes, com as mesmas pessoas, né, sempre são os mesmos que estão aí aparecendo, tendo espaço na mídia. Então, para a gente romper essa bolha, principalmente nacionalmente, a gente tem que participar, né, das bienais, né, se mostrar, dar muitas entrevistas, né, para que as pessoas possam conhecer esse lado humano da pessoa e da escritora que está nascendo agora. Eu me tornei escritora, Edmilson, aos 40 anos de idade, então nunca é tarde. Com certeza não. Dentro desse processo que você está falando, quais são as principais dificuldades que um escritor enfrenta? Né? Quais são as barreiras que você enfrentou? Como é que você está vendo esse mercado? Eu tento ajudar muita gente, sabe? E hoje em dia o meu papel não é só de escritora, eu não virei editora ainda, mas assim, eu tento ajudar muitos a realizarem esse sonho, sabe? E já passaram por mim
há cerca de 2, 3 anos, 5, 6 escritoras que realizaram seus sonhos através de dicas, de acompanhamento, de aconselhamento, de indicação de boas editoras aqui em Minas, né, para que essas pessoas pudessem realizar os seus sonhos como eu realizei o meu, porque a gente não pode ser egoísta, né, a gente tem que passar, tentar sonhar junto, né, eu acho que já é uma área tão concorrida, né, então, se você não tiver essa delicadeza, né, de tentar sonhar com o outro, e eu faço isso de coração, então, só de livros infantos juvenis, de indicação a algumas editoras aqui de Minas, eu tenho 3, 4 escritoras que estão realizando seu sonho, né, através do meu aconselhamento, das minhas dicas, né, olha, procura essa editora, faz por demanda, roda poucos livros, depois você vai rodando mais, ilustradores, né, porque no caso, enquanto juvenil, eu indiquei muito o trabalho da Renata Saturno, que é uma pernambucana que faz um trabalho em aquarela, que é uma coisa, até falei para a Renata que ela vai alçar voos o mundo afora, assim, ela vai ilustrar livros na Europa, e tudo que eu deslumbro isso para ela também, né, então, assim, eu acho que é um mercado ainda muito desconhecido, principalmente para os escritores que são independentes, né? Aqueles escritores que estão ainda sonhando em tirar da gaveta os seus primeiros escritos, as primeiras poesias. Eu tenho um caso de uma professora de português recente, que ela tinha 72 poesias para serem publicadas, e era um sonho, assim, para ela inatingível. E eu conheci o marido dela postando o meu livro nos Correios. Eles são funcionários também dos Correios. E eu comentando, fazendo amizade ali na hora de postar meus livros lá no Correio, trocamos uma ideia e eu indiquei a editora para ela. E ela publicou o livro dela agora, e assim, a alegria dela de abrir a caixa, chegando os primeiros livros, dela fazer o primeiro lançamento, e ela que é uma professora de português, que escreve extremamente, né, assim, bem, os textos dela são muito bons, então, ver esses sonhos sendo realizados por outros, eu também me realizo. E você está falando dessa poetisa, você também é? Isso. Como que você diferencia isso? Você começou a escrever, creio eu, acho que foi pelos poemas, e depois vieram, né, os outros estilos. A poesia, dá para diferenciar, dá para dizer que tem um estilo que é mais queridinho seu ou não? E como que você, Luciana escritora, se distribui, né, se parte, né, se partilha aí com esses diversos estilos? Eu acho que poesia está em todos os lugares, a gente até, Admilson, já conversamos em outras épocas sobre isso, em outras entrevistas, né, até de uma outra poetisa, que ela que colocou isso, que a poesia está em todos os lugares, né, então a poesia está na flor, em todos os lugares. Eu nasci e cresci no meio de uma família muito culta, né, eu fui criada com meus bisavós, e minha bisavó me ensinou a gostar de poesia, principalmente parnasianismo, que é aquela métrica perfeita, que é o Olavo Bilac, Humberto de Campos, que hoje em dia fica até um pouco chato, né, assim, dentro da história do português e dos gêneros literários, as pessoas às vezes acham que a métrica perfeita é um pouco chata. Eu já sou apaixonada pela rima, pelo verso, né, aquela coisa bonita, Flor Bela Espanca, né, que foi uma grande poetisa portuguesa, né, que tem um texto muito forte e tudo. Eu me encontrei na poesia e fui guardando no meu caderninho por muitos e muitos anos, desde que minha bisavó faleceu, que eu fui morar com meus pais, que eu fiz jornalismo, porque o jornalismo nos deixa mais secos, né, nos poda esse lado mais escritor, mais sentimental, né, e eu fiquei muito seca durante muito tempo. E aí o Atrás das Letras, ele nasceu para uma homenagem ao meu pai. E aos meus 40 anos, né, as minhas 4 décadas de vida, eu falei, é agora que eu vou colocar para o mundo os meus poemas. E são poemas muito fortes, são poemas que falam
é, falam também da mineirês, desse meu lado mais cômico, né? Tem muitos poemas engraçados, mas fala do lixeiro, que é desvalorizado, né? A profissão do lixeiro, que às vezes as pessoas não dão valor para esses homens, né? E mulheres que estão ali na labuta, uma labuta pesada. Então, eu fiz uma homenagem aos lixeiros, eu fiz uma homenagem aos mendigos, né? Então, eu fiz uma homenagem aos meus mestres literários, que eu sonhei com Carlos Drummond, com Humberto de Campos e tudo, e transformei isso numa linda poesia. Então, foi um livro muito, assim, desejado, né? A gente rodou na época, acho que 400 livros, a gente vendeu tudo, fez um lindo lançamento na Biblioteca Pública aqui de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, tive com os amigos, com os parceiros, né, com pessoas que realmente estavam ali comigo para comemorar. E aí vieram outros livros, como o Para Além do Meu Olhar, que é um livro também muito, muito intenso, que é de crônicas, de contos, e que eu falo da pandemia, né? E ele nasceu no meio da pandemia, né? Todo mundo falou, nossa, mas você vai lançar livro no meio da pandemia? E eu fiz uma coisa que eu acho que eu aconselho a todos os escritores que estão começando agora, fazer uma pré-venda, correr atrás dos amigos, dos seus leitores, né? Porque se já tiver publicado algum livro antes, e ver a demanda, né? Ver quanto esse sonho é grandioso. E eu me acho uma vitoriosa, porque em plena pandemia, foi em 2021, nós vendemos 495 livros antes do lançamento. Então, assim, foi um feito, e as pessoas acreditaram no meu projeto, acreditaram no Para Além do Meu Olhar, por uma capa que estava pronta e um sonho, né, para ser realizado. O Ronaldo Fraga, né, estilista aqui de Minas, que me cedeu o hotel dele, o Hotel Ronaldo Fraga, para fazer um lançamento lindíssimo, as pessoas todas que colaboraram. Eu falo o seguinte, é um jogo de marketing também, você tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque o que acontece? Não é só lançar o livro e vender. Vender que é um negócio. É fazer o livro chegar nas pessoas, né? Entre esses estilos, Luciana, tem um que te dá mais prazer, tem um que te chama mais. Como é que você se divide entre eles? Por incrível que pareça, hoje em dia tem dois estilos que eu estou amando escrever. Quer dizer, eu já gostava muito, que é o crônica, as crônicas, que eu sempre fui de ler Paulo Campos, Otto Lara Rezende, né? Eu sempre gostei muito daquele Para Gostar de Ler, né? Que tinha todos os grandes cronistas e tudo. Eu vivia na biblioteca. Eu sou uma menina da biblioteca. O meu prazer na escola, eu estudei no Colégio Logosófico, aqui em Belo Horizonte, era um colégio muito rígido, o meu prazer era, na hora do recreio, ir para a biblioteca, trocar os meus livros, minha ficha era toda completa, assim. Então, assim, isso eu acho muito pela educação que eu tive, né? Nem todas as pessoas da minha idade, naquela época, eram assim, né? Tinham esse gosto pela leitura também, mas eu me apaixonei pelas crônicas por causa disso. E o outro é o romance, mas não é um romance, eu não gosto muito de romance de 300 páginas, 200 páginas, aquele negócio que vai te enrolando, não. Eu entendi que eu gosto muito de suspense. Então, eu estou com o livro pronto, eu participei esse ano, o ano passado, na verdade, do Carolina Maria de Jesus, com um livro inédito, um livro que chama Áurea, a Voz Poética do Morro. Eu fui finalista, né? Fui até a final, só não fiquei classificada entre as 60, mas passei da semifinal e fui até lá, e mais 2.000 e tantas escritoras. O meu livro, né? Que a gente entra só com pseudônimo, né? E ter sido lido e valorizado, né? Pelas notas que a gente teve, e outras colegas mineiras também. Eu fico muito feliz. Aí eu estou com esse livro pronto, que eu não sei se eu vou participar de mais outro concurso, porque ele está muito forte. Eu falo de uma negra que mora numa favela no Rio de Janeiro, e eu mostro o cotidiano dela, mas o lado bom, né? O lado do samba, da canção, né? Da mulata,
né? E o lado triste dos morros também, né? Então, é um pedido de socorro dessa mulher. E áurea significa de ouro, né? A gente, lei áurea, é de ouro, liberdade. E as pessoas negras, elas foram, por muitos e muitos anos, ainda são muito desvalorizadas, né? Por tudo que a gente passa há mais de 500 anos, né? É, a questão do racismo no Brasil é uma questão muito grave ainda nos dias atuais. Eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre isso, sobre a escravidão, né? Eu trabalhei muitos anos no Ministério do Trabalho e, como jornalista, a gente focava muito essa questão do combate ao trabalho escravo, e como é triste ver essa questão da escravidão, né, e da desvalorização do ser humano, né, pela cor. Infelizmente, acontece em muitos lugares ainda, no interior, nos chamados rincões do Brasil. Você está se arriscando com esse novo projeto, né? É um projeto que foge, né, vamos dizer aí, da sua zona de conforto, né? Muito. Você tá sendo disruptiva com ele, né? A expectativa é lançar esse ano ainda. Como é que está a sua agenda? A editora gostou dos 3 livros, né, que seria esse, de poesias, a história dela é contada toda em poesia, assim, você vai vivendo a fome dela, as tragédias dela, os amores dela, o vitimismo dela, todo através da poesia. Então, ele é muito forte. Eu sabia que eu ia chegar lá, eu queria ter ganhado o prêmio, né? Mas não deu, mas tá bom. Um passo de cada vez. Exatamente. Tem um infanto juvenil que está pronto, falta a Renata ilustrar. A Renata, de novo, vai ilustrar um outro infanto juvenil para mim, ela topou a parceria. É um livro que fala sobre as crianças com deficiência. Então, ele acontece todo no sul da França, é um livro que acontece na Europa. Eu sou uma personagem no livro como jornalista, e eu descubro essas crianças perdidas, e são crianças que têm deficiências que a gente fala muito hoje, que é o autismo, a síndrome de Down, e uma outra síndrome muito rara. E eu trato isso num livro infanto-juvenil de uma forma muito doce, sabe? Mostrando não a deficiência, mas o lado especial de cada criança. Então, esse livro, eu acho que, se eu pudesse trabalhar com as escolas, com os grupos, né, de mães que têm crianças com essas síndromes, né, eu acho que é um livro que vai mexer muito, porque é um livro muito delicado. Então, ele é um livro que vai ter muitas ilustrações, mais de 20 e tantas ilustrações. Então, é um livro que talvez ele fique para 2025. E o romance, que é um romance de suspense, onde eu falo da questão da misoginia, do ódio às mulheres no final do século XVIII, início do século XIX, como nós, mulheres, né, sempre fomos colocadas um pouco não, né, muito de lado, né, por todas as sociedades, principalmente essa questão da caça às bruxas, né, na Inglaterra, na questão da cultura, do direito ao voto. Então, eu vou num romance, é um romance, onde eu já tenho o título, eu estou discutindo ainda com a editora, mas vai chamar O Castigo. O Castigo, Mensagens a Sicília, Revelações de uma Trama Diabólica. Porque é tanta maldade que se vê naquele tempo, e é a história de um cientista, 2 cientistas, na verdade, né, que ela também era uma cientista, mas como até naquela época a mulher cientista era vista de uma outra forma, né, e aí é uma história que já está pronta, a editora gostou dos 3 livros, a editora de Minas, a Arte Impressa Editora, que tem feito um trabalho, assim, belíssimo, a impressão é toda feita em São Paulo, mas é de uma delicadeza. Eu falo assim, os 2 primeiros livros meus, os 3 primeiros livros, foram rodados em São Paulo. Não, a gente tem excelentes editoras em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do país e tudo. Mas por que não valorizar também o que é de Minas, né? E eu conheci essas meninas, elas são de Jabuticatubas,
né? São belo-horizontinas, mas moram em Jabuticatubas. São duas irmãs que, de repente, tiveram esse sonho maravilhoso. Uma delas é escritora, teve até um livro, que eu acho que, Admilson, eu acho que você chegou a comentar comigo que talvez entrevistaria essa escritora. Ela parece que ela teve um livro que virou filme nacional, né, um romancezinho também que virou filme nacional, muito legal, mais divertido, né, com a Giovanna Antonelli. Mas são duas editoras duas mulheres, né, muito fortes da literatura, e que me encantaram pelo carinho, assim, desde a capa da confecção, porque se as pessoas comprarem o livro, elas vão ver a diferença eu quero até pegar olha para você ver, isso aqui, está dando para ver? Ou Sim, está muito? sim, Isso com aqui, passarinho e tal. Uhum. isso aqui é quando a menina má, ela nasce, né? E a menina má, ela nasce num ambiente onde ela perde a mãe, né? A matriarca. Então, ela não conhece a mãe. Assim que ela nasce, a mãe falece no parto. Então, eu falo nesse livro da importância da mãe, né? Da presença de um familiar, de uma pessoa, para dar essa base, né? Para mostrar para a criança o que é certo, o que é errado. Porque, às vezes, a gente fala que mãe é chata, mãe é isso, mãe é aquilo, mas mãe faz muita falta, né? E na vida dessa menina má aqui fez demais. Tanto que era assim que ela se achava. Ela não tinha um espelho para se refletir, e a sociedade, no caso, os dois reinos, a julgavam uma bruxa, né? Uma mulher das trevas e tal. E ela viveu por muitos anos trancadinha no quarto, até que ela resolve descobrir o mundo. E aqui, que eu acho lindo, aonde que ela descobre o mundo, Edmilson? Nos livros, nas histórias, entendeu? Aqui é um mundo que ela não conhecia. E tantas coisas que ela descobriu aqui, não só sobre a beleza ou a beleza e a feiura, a maldade ou a bondade, mas ela se descobriu através da literatura. E aí ela se tornou uma escritora nesse livro. Então, a Ne- menina má é uma escritora. Nesse processo, Luciana, você é jornalista. O jornalismo ajuda, atrapalha nessa sua carreira de escritora? No romance, nesse romance, me ajudou muito, muito, porque eu também gosto muito de história, né? Eu falo que se eu não tivesse sido jornalista, eu tinha ido para o lado das letras, né? Tinha feito letras, talvez gosto muito de línguas e história. Então, eu acho que o jornalismo me ajuda nesse sentido, assim, de ser curiosa, de pesquisar, né, de ter uma linguagem mais rebuscada. No Para Além do Meu Olhar, eu sei que eu assustei muita gente, porque os primeiros textos eu fiz propositalmente, inclusive eu até comentei em um dos textos que era para as pessoas procurarem um dicionário, porque eu acho que a linguagem, a internetesa é muito chata, o português é muito difícil. É claro que a gente não vai usar aqui termos que não são usados mais hoje em dia, né? Que foram usados na década de 30, 40. O português, a língua vai, né, nascendo, né? Inclusive, a gente tem várias palavras aí novas no dicionário, né, da língua portuguesa. Mas eu acho que escrever bem, né, usar um bom vocabulário, ter uma boa articulação, saber questionar, ter um texto interessante, igual, por exemplo, Os Encantos de Minas, que é um texto, uma crônica que eu faço uma homenagem a todos os artistas mineiros, eu vou da culinária aos corais, à dança, aos artistas plásticos, aos designers. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Foi homenageado por uma multinacional americana, aqui em Minas Gerais. Eu recebi uma homenagenzinha, na época, em 2012, se não me engano, como a representante dos talentos mineiros, né, da literatura mineira em Minas Gerais. Por quê? Porque a gente falta isso, falta ter criatividade, ter audácia, sabe, para fazer coisas diferentes, né? Às vezes a gente vê sempre as mesmas coisas, os mesmos assuntos, igual eu estou querendo abordar a questão, né, do racismo, da misoginia, são assuntos muito delicados, né? A própria, esse livro Infanto Juvenil que aborda de uma forma delicada, mas importante,
a questão dos filhos, né, das pessoas com filhos com deficiência, porque é uma barra, né, a gente está vendo aí o que os autistas estão passando, as crianças autistas, né, a falta de recursos, às vezes, através dos seguros de saúde, que não tem dado todo o apoio a esses pais, né, as escolas também, que não estão preparadas para receber essas crianças, são mais do que especiais, né, são crianças, assim, É um processo de inclusão que deveria acontecer, né? E que, infelizmente, naturalmente. pois é, que infelizmente acaba não acontecendo. Quais são aí seus conselhos para os pais que querem estimular os filhos a lerem, né? A criar esse hábito da leitura tão importante? E quais os seus conselhos para os adultos que ainda não estão lendo e querem criar esse hábito também? Pois é, hábito é uma coisa que tem que ser de berço, né? Então, assim, o adulto é muito mais difícil, não impossível, né? Mas nessa época de internet, né, de aplicativos, de redes sociais, de YouTube, Instagram e tudo, as pessoas realmente estão deixando de lado. A gente vê que os jornais impressos, revistas impressas, todas estão, né, assim, findando, né? Não acabaram de tudo, mas a inteligência artificial está aí. Ontem, foi antes de ontem, eu assisti uma peça de teatro, não mudando o foco, mas sobre a língua portuguesa. E lá nessa peça fala da inteligência artificial que está acabando com a língua portuguesa, né? Então, assim, a gente está com essa coisa das novas tecnologias o tempo todo nos desafiando. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar, e eu tive a oportunidade de ensinar algumas crianças e adolescentes o português, o inglês e o espanhol, porque eu sou formada nessas línguas. E eu estou vendo muitos pais com muita dificuldade na língua portuguesa, e essas crianças também, desde a alfabetização, né, crianças com dislexia, com algum probleminha na leitura, né, e o que eu falo para esses pais é isso: arruma um tempinho, faz um cantinho da leitura, entendeu? Começa a ler para ele, a contar histórias, mas isso deveria ser antes da criança até aprender a ler, né? Porque hoje eles estão aprendendo a ler muito cedo, né? Com 5 anos, 4 anos, tem crianças já lendo, mas para criar esse interesse, esse hábito da leitura, né? O meu filho, ele gosta muito de ler. Eu nunca forcei o Bernardo a ler, mas eu dava um livro e falava assim, esse livro é muito legal, é muito interessante, ler. Aí depois eu perguntava para ele, fazer um fichamento, uma resenha com ele, e aí, o que você achou e tal. Então, eu acho que nesse sentido, os pais estão muito ausentes, né, a vida corrida de todos nós, essa loucura, às vezes deixam para a escola, né, essa responsabilidade que não é da escola, não é dos professores, né, é uma responsabilidade dos pais, né, cobrarem, ensinarem, né, mostrarem o que é certo, o que é errado, incentivarem a tirarem um pouco as novas tecnologias. O que eu vejo hoje, que eu fico muito assustada, Edmilson, é crianças com 2, 3 anos de idade, eu sei, porque eu estou vendo, com o celular. Então, o pai, para a criança ficar quieta, coloca o celular ali, o tablet na mão da criança, e a criança está ali com essa luz, que a gente sabe que é prejudicial, né, para os olhos, para tudo, e está ali, assim, naqueles jogos que não vão levar a nada, né? Com Enquanto certeza, com certeza. poderia. E para a gente fechar, Luciana, quais são os seus conselhos para quem ainda não tirou seus textos, seus escritos, enfim, suas memórias que estão ali, né, esperando serem, enfim, impressas? Que conselho tem, ou quais conselhos, né, dicas de Luciana para esses possíveis novos escritores? Eu acho que todos nós temos um pouquinho de a gente tem histórias para contar, né? A nossa vida é uma história, né? Uma história, às vezes, em branco, que a gente vai escrevendo ali da forma certa ou errada, mas eu acho que todos nós temos alguma história para contar, seja a nossa própria vida, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas mais velhas falando, eu queria tanto contar minha história e tal, por que não? Né? Agora, isso, ser escritor é um dom também, eu acho, sabe? Nem todos vão se tornar escritores. Aqueles que querem, a minha meu recado é que
não sonhe, coloque o sonho, sabe, corra atrás, eu acho que a vida, tudo na vida, para que a gente tenha retorno, para que a gente veja a coisa se concretizar, se materializar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que acreditar. Algumas vezes pode dar errado, né? É igual, eu falo o seguinte, um pequeno escritor hoje, uma pessoa que está começando a carreira literária, não vai mandar rodar 1000 livros, pelo amor de Deus, né? Porque vai ficar com o livro encalhado, igual eu conheci uma senhora que tem 500 livros na sala dela, entendeu? Então, assim, não é isso, não tem logística, não tem marketing para isso, né? No caso, ser um escritor independente. Então, não façam isso, né? Então, comecem devagar, né? Rodem 200 livros, façam um lançamento bonito, né? Convide os amigos, os familiares, que esse seja o seu primeiro núcleo, né? O seu primeiro, a sua bolha ali. Depois você vai, né, cutucando para a bolha explodir. E você chegar, por exemplo, eu fico muito feliz de ter o meu livro sendo lido fora do país, né? Eu tenho leitores nos Estados Unidos, eu tenho leitores na Europa, na Suíça, eu tenho leitores na África, né? Não são muitos leitores, mas assim, de ter chegado a eles, né, que estão tão longe, né, de terem um interesse, né, através do meu Spotify também, eu tenho um Spotify que chama Escritora Luciana Aquino, onde eu coloco alguns dos meus textos, algumas reflexões, então a minha voz, né, tem atraído muitas pessoas, né, através da leitura dos meus textos, e isso me encanta, né, me deixa mais, assim, feliz, porque eu tive um problema de saúde muito sério agora, há 1 ano e meio atrás, estou viva, né, estou viva, estou feliz, estou realizada e tenho muita gratidão. Então, essa minha vontade de viver é a mesma vontade que eu tenho de escrever, né? E de me tornar, quem sabe, uma escritora lida mesmo, conhecida, né? Daqui a uns anos. Não Já, quero morrer, eu quero ver, eu não quero morrer antes, não. com certeza, a expectativa é essa. E a gente quer convidar você, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, quer ter também esses olhinhos brilhando, essa paixão na fala que a Luciana, escritora Luciana Aquino Capelo Coelho tem. Quer escrever a sua história já está escrita, você quer contar uma história? Que tal tirar ela do papel? Que tal tirar ela da gaveta, do computador, esses guardados? Vamos trazer isso para o mercado, porque além disso ser uma oportunidade para você se tornar um escritor, uma escritora, né, conquistar leitores, pode não ser seu sonho, né, ser um grande escritor, uma grande escritora no número de livros lidos, mas você está deixando um legado, você está trazendo uma discussão, você está colocando uma história para fora e permitindo que novos leitores possam imaginar, possam exercitar a imaginação, possam viver outras realidades com você. Que tal, então, a gente trabalhar juntos aí para fazer com que essa imaginação das pessoas funcione mais e as pessoas leiam mais?